Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Agora vamos falar sobre um dos grandes parceiros do nosso programa, a Mundiali, que é uma das maiores e melhores empresas de venda à distância e atendimento online do Brasil, porque investe no treinamento do seu time e no desenvolvimento de soluções tecnológicas exclusivas. São mais de 15 anos em campo fazendo belas tabelinhas aí com grandes empresas da telefonia, do mercado financeiro e de seguros. E tem novidades por aí. A Mundiali está preparando um novo espaço na sua sede, 100% dedicado à inovação. Sabe aquelas famosas empresas que desenvolvem tecnologia de ponta pelo mundo? Aqui em BH também tem uma. Mundiali, você conectado com sucesso. E o Oswaldo de Oliveira não é mais técnico do Atlético. Tá aí uma notícia que hoje de manhã explodiu nas redes sociais até culminar com uma coletiva do presidente do Atlético, colocando aí essa situação do Oswaldo de Oliveira. Paulo Roberto Prestes, como é que você ficou aí com essa notícia? Notícia, óbvio que essa pressão, né, desde o ano passado para vir Cuca, qualquer treinador que vier agora vai sofrer isso também, esse peso, né? Oswaldo de Oliveira, pelo que eu conversei com alguns jogadores no final do ano, eles estavam gostando muito do trabalho dele, falaram, pô, Oswaldo, um cara bacana, um cara tem um treinamento bacana e tal. Eu acho que começa a pesar muito em cima de treinador e tirando o foco em cima de alguns jogadores que estão jogando muito abaixo, né, do ideal. Acho que a cobrança tem que ser feita, óbvio, em cima do treinador, mas também dar um puxão de orelha a alguns jogadores. Vinícius, momento certo, era a hora, foi colocado pelo presidente do Atlético, foi uma questão totalmente técnica a saída do Oswaldo, não tem nada a ver aí, por exemplo, com essa confusão depois da coletiva. Como é que você vê essa saída dele? Eu acho que é uma sucessão de erros, né? Porque se a gente imaginar, o Oswaldo até conseguiu recuperar, de certa forma, o time no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o trabalho no final do ano passado já não era tão bom assim, né? O Atlético precisava ganhar para tentar disputar uma vaga na Libertadores, por muito pouco não perdeu para o Sub-17 do Grêmio no Independência na última rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a diretoria teve o tempo para fazer a avaliação do trabalho do Oswaldo de Oliveira ali. E assim como o Paulo, eu também ouvi falar muito bem dos treinamentos, principalmente da equipe que estava com o Oswaldo trabalhando no dia a dia do Atlético. Aí a diretoria faz uma avaliação de que o Oswaldo tem que permanecer. E aí, depois de 7 jogos, ontem o Atlético causou toda aquela confusão por conta da situação do Léo Gomide. O Atlético, de certa forma, comprou uma briga do Oswaldo. E aí, horas depois, troca o treinador. Eu acho assim, eu não esperava muito do trabalho do Oswaldo. O último bom trabalho do Oswaldo foi em 2013, no Botafogo, há muito tempo. Depois disso, ele passou por vários grandes clubes sem sucesso, sem fazer bons trabalhos. Então, eu não esperava um trabalho de longo prazo tão bom. Mas me estranha um pouco o momento da demissão, por ser muito cedo, né? Muito no início do ano ainda. Nós temos aí uma arte que mostra esse desempenho do Oswaldo de Oliveira frente ao Atlético. Coloca aí pra gente na tela, por favor. A passagem do Oswaldo de Oliveira foram 20 partidas com 8 vitórias, 9 empates, 3 derrotas, 55% de aproveitamento. Leandro, no momento que ele pegou o time no Campeonato Brasileiro, ele fez o que tinha que fazer. A missão dele era não deixar o Atlético cair naquele momento conturbado, não tinha também muitos treinadores à disposição para poder vir, veio e resolveu o problema. Mas aí houve uma mudança de diretoria. Como é que você enxerga isso? De repente, ele não deveria ter permanecido nessa mudança? Ou se permaneceu, a paciência foi pouca com ele? Como é que você enxerga aí? Eu sou contra, ainda mais agora, no início de campeonato, você mandar o treinador embora. Eu acho que tivesse que mandar, tinha que mandar quando terminou o ano. Mandava ele embora, então, Oswaldo, muito obrigado, seja feliz em outro lugar. E agora? Aí agora vem outro treinador, muda completamente o ambiente, pode dar uma resposta positiva logo? Pode, mas eu acho que é mais difícil dar essa resposta logo de início. Até porque o Atlético, todos sabem que o Atlético classificou, mas jogou mal e vem jogando mal. Então agora é outra filosofia de outro treinador, aí o treinador chega, já pede outros jogadores. Então aí a cabeça do jogador como é que fica? Começou agora é do zero, começa tudo novamente, mas tem que dar uma resposta, né? Então acho que a mudança também vale por esse lado. E aí tem duas situações, né, Paulo? Porque aqueles jogadores que perderam a credibilidade com o Oswaldo ganham uma motivação. Porque chegando um treinador novo, um Roger Bernardo, um Adilson, que não estavam sendo utilizados, eles ganham uma sobrevida numa situação como essa. Mas, ao mesmo tempo, esses que foram escolhidos pelo Oswaldo de Oliveira, que eram homens de confiança do Oswaldo de Oliveira, foram contratados. Vão chegar outro treinador. Se ele não quiser esses jogadores, como é que fica?
Pois é, tá no caso do Cuca, né? Que já tem uma briga aí com esse Roger Guedes, o Luan já falou. Quer dizer, existe alguma coisa aí também, se caso vier o Cuca, né? De apaziguar isso aí. Óbvio que vai depender muito do treinador que vai vir, né? Alguns jogadores enxergam bem, outros mal. É assim, na minha época também era assim, entendeu? Chegava um treinador e falou, será que esse cara vai com a minha cara, se não vai? Se eu vou entrar no esquema, se não vou? Sempre cria aquele clima assim de você ver onde é que você vai se colocar ali dentro do grupo, né? Fica tenso, né? Hã? Fica tenso, né, Paulo? Fica tenso, óbvio. Será que eu vou continuar? Esse cara vai me encostar? E aí? É difícil. O cara que tá ali na cadeira cativa, ele perde a cadeira cativa na situação. Quem acha que tá, não tá, né, Paulo? Quem acha que não tá mesmo. É óbvio que alguns jogadores, como o goleiro Vitor, alguns jogadores já têm ali a sua, né, a base bem sustentada e tal, mas realmente vai haver mudanças, com certeza. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, para ela colocar aí pra gente a participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá para os primeiros abraços de hoje, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Mohamed, do bairro Floresta, que sempre participa aqui com a gente, para o Rogério Gomes, Fernando Almeida, Cássio Duarte e Henrique Mota. Tem duas perguntas, a primeira aqui vai para o Vinícius, quem faz é o Carlos, do Jardim América, que é o seguinte: Vinícius, aonde você acha que o Oswaldo de Oliveira errou? É difícil, né, de falar. Eu acho que são muitos erros também, né? O time não conseguiu funcionar, ele não conseguiu fazer o time funcionar. Eu acho que alguns jogadores que o Oswaldo indicou, trouxe para esse ano, ainda não conseguiram decolar e nem sei se vão conseguir decolar. Né? O caso do Samuel Xavier, por exemplo, que foi uma escolha dele, um jogador que trabalhou com ele, um jogador de confiança dele. Vai ser muito difícil para o Atlético conseguir substituir o Marcos Rocha num prazo curto, mas o Samuel Xavier não me pareceu uma boa escolha. E o time não conseguiu render, né? E aí, quando as coisas não vão funcionando, o técnico acaba perdendo um pouco o fio da meada, a capacidade de mudar as coisas. Bom, tem mais pergunta aí, Ana? Tem mais pergunta. Dessa vez agora é para o Paulo Roberto, quem faz é o Marcelo, do bairro Santo Antônio. É o seguinte, Paulo, ele quer saber qual perfil de treinador você acha que resolveria o problema do Galo. É difícil você colocar isso, até porque eu frisei aqui que alguns jogadores estão jogando muito abaixo ainda do que a gente espera. Então, eu acho que o primeiro passo do novo treinador é recuperar alguns jogadores, né? Recolocar o time em campo, taticamente, né? E torcer para que alguns jogadores comecem a jogar, né? No caso do Elias, desse menino Casares, alguns outros também estão jogando muito abaixo ainda do que a gente espera. E se esses jogadores, né, que são considerados titulares, não jogarem bem, não há treinador que faça mudar isso, entendeu? Não tem. O treinador depende muito do jogador. Agora, os nomes, como sempre, o nome mais comentado, Leandro, é do Cuca. Né? Abel também é outro nome que corre por fora aí. E até o Filipão foi citado aí como sendo um dos jogadores. Mas o que mais chama atenção, a gente tem que colocar aqui, que hoje, na coletiva do presidente do Atlético, ele citou a situação financeira do time, falando que as contratações foram pontuais, o time do Atlético não gastou dinheiro para trazer os jogadores, alguns até, os clubes de onde eles vieram pagam metade do salário, ou seja, que não vai haver, com a mudança do treinador, contratações exorbitantes, que a torcida não precisa esperar isso. Mas e quanto a um treinador? Porque esses treinadores são treinadores de ponta que têm um salário bem alto. Eu acho que tem que ser o Cuca. Até porque eu acho a questão do treinador. Eu acho que o treinador que chega, ele tem que se adaptar ao Atlético, não ao Atlético, ao treinador. Então o Cuca já conhece como é que é o Atlético, então acho que o nome ideal seria o Cuca. E o Cuca tem, por um lado bem positivo para ele, ô Grise, a situação de que a torcida toda quer o Cuca, né? Porque é um nome assim que parece ser unanimidade na torcida por ter conquistado o maior título da história do Atlético. Vai ser um alívio de certa forma nesse aspecto, né? O que me incomoda um pouco é porque assim, o Cuca estava desempregado já no final do ano passado, né? O Palmeiras já tinha anunciado a contratação do Roger no início de dezembro. Eu acho que a grande virtude do Cuca, eu tenho algumas restrições com relação ao trabalho de campo do Cuca, mas eu acho que a grande virtude do Cuca é montar time. O Cuca é muito bom para montar elenco, para buscar jogador, para mapear o mercado. O Cuca é muito bom nisso. Ele montou esse time de 2013, campeão da Libertadores do Atlético, buscando o Pierre ali, buscando o Leandro Donizete e outros jogadores. Então, ele não vai ter isso, né, nesse momento do Atlético, porque o dinheiro está escasso, o Atlético já montou ali, de certa forma, o elenco. Como disse o Paulo,
trouxe o Samuel Xavier, por exemplo, a indicação do Oswaldo. O Arouca estava no Palmeiras ano passado, não jogou com o Cuca, jogou 18 minutos. O Roger Guedes não jogou no ano passado com o Cuca também, estava querendo sair do clube. Então, é difícil você trazer um treinador nesse contexto, nesse momento, sem condição financeira para contratar. Mas eu acho que tem que ser o Cuca. É o nome que vai ser melhor aceito nesse momento no mercado escasso. Arouca, Roger Guedes, esse povo deve estar... Se vier esse cara aí, nós estamos ferrados. Porra, não? Porra, vou sair por aqui, por trás. Agora, paralela a essa situação da troca do Oswaldo de Oliveira, também aconteceu a situação da coletiva, que todo mundo cansou de ver aí em várias emissoras, né, a discussão do Oswaldo de Oliveira com o Léo Gomide, da Rádio Inconfidência, e o Galo ontem colocou a situação e a postura do Atlético em relação ao Léo Gomide. Coloca aí pra gente. Sem dúvida são duas coisas distintas, né? Dois cenários. Primeiro é o cenário técnico de uma partida que não foi boa, apesar da nossa classificação. E o segundo é o do acontecimento, que sem dúvida é lamentável, né? Nós não queríamos que isso acontecesse, mas após o Oswaldo ter sido xingado de uma maneira veemente pelo repórter, até porque outros dois repórteres também, que nós conversamos com ele lá após o acontecido, um da Rede Globo do Acre e outro de uma empresa aqui, de outra rádio aqui de Belo Horizonte, nos confirmaram. Lógico que a palavra do Oswaldo já serviria, até porque o Oswaldo tem 40 anos dentro do futebol, um cara extremamente sensato na dele, que nunca teve uma reação assim. Então, foi justamente uma reação após um xingamento. E xingando o Oswaldo, automaticamente é o nosso representante, hoje é o nosso... está à frente do nosso comando, nós nos sentimos no direito, depois de uma reunião com o nosso presidente, Dr. Sérgio Sete Câmara, e toda a nossa diretoria, que para esse momento agora fica vetada a entrada do Léo Gomide agora aqui na Cidade do Galo, até para que a gente evite qualquer problema futuro. Nesse primeiro momento, até segunda ordem, nós vamos ficar dessa maneira. É importante ressaltar que a rádio está totalmente livre para entrar aqui, para trabalhar, não queremos cercear nada, nenhum veículo de comunicação, pelo contrário, nós queremos uma parceria sempre, desde que seja saudável e não que exista um confronto, como aconteceu lá no Acre. Tá aí, esse pronunciamento do Galo foi feito ontem. Oswaldo de Oliveira ainda era treinador do Atlético. Hoje, o Oswaldo de Oliveira, com a saída dele, o presidente do Atlético disse que o veto ao Léo Gomide na Cidade do Galo permanece, Grise, não muda em nada a saída do Oswaldo de Oliveira. Como é que você enxerga aí essa situação? Eu me sinto muito à vontade para falar, porque o Léo Gomide é meu amigo, e mais do que isso é um profissional que eu respeito muito, e acho que todo mundo respeita, né? Hoje acho que é a principal fonte de notícia do Atlético, e me estranha muito, sabe? Me causa muita estranheza que tudo que o Oswaldo falou naquela entrevista coletiva, e não foi pouca coisa, os microfones captaram. E não tem um áudio, por pior que seja, de nada que tenha sido falado contra o Oswaldo naquele momento. Então, eu acho que cercear direito da imprensa, por mais que o Galo tenha falado que não é esse o objetivo, veículo de imprensa não tem que ser parceiro de clube. Veículo de imprensa tem que noticiar, tem que cobrar muitas vezes, tem que tocar a ferida muitas vezes, e isso o Léo Gomide faz muito bem. Enfim, eu lamento muito essa postura do Atlético, da assessoria de imprensa do Atlético, que eu acho que conduziu muito mal toda a situação, desde o início. E eu espero que, o quanto antes, o Atlético possa rever essa situação e permitir novamente que o Léo possa trabalhar. E aí eu também vou dar um depoimento, né, por conviver direto com o Léo Gomide diariamente, né, como setorista do Atlético. Acho que deve ter acontecido mal entendido, difícil da gente conseguir acreditar pela postura do Léo, pelo caráter do Léo, que ele tenha feito uma situação dessa, de um xingamento, apesar que alguns dizem que ouviram, mas não tem o áudio. Então, acho que isso pode ser contornado e o Atlético deveria chamar o Léo para conversar, tentar entender, chegar numa situação que fosse bom para os dois, até pela importância que o Léo tem, né, dentro dessa situação com a torcida do Atlético, de vincular as coisas, é um profissional de alto nível. Enfim, vamos torcer para que tudo se ajeite aí com o tempo. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que enfrenta o Democrata hoje à noite em Governador Valadares. Não sai daí!